Boa noite a todos. Segunda-feira, dia 31, último dia útil aí do mês de outubro, um mês excelente para o mercado de renda variável. E vamos fechando o mês aí, dando a nossa expectativa para o mercado dentro do nosso método. Eu vou começar aqui hoje com uma tela um pouquinho diferente, que é a minha tela que eu chamo de tela de suporte. A minha tela pura é essa. Na minha tela pura, a imagem então que a gente vê seria o rompimento, uma onda que rompeu a linha de tendência de baixa, desculpe, fez um topo por enquanto de 59.900 e está retraindo. Dá para a gente traçar aqui os objetivos de Fibonacci. Então nossa compra vai ser aqui, os nossos objetivos de venda seriam 66.350, 70.330, 76.787. E num prazo maior, lógico, isso aqui prazo de médio e longo prazo, 87 mil pontos. Bom, isso faz parte da minha tela de suporte, tá? Então esse é o nosso método, o método Barpia, onde a gente usa os movimentos de pivôs de Dow e Elliott suportados por osciladores, por dois osciladores e por uma média móvel. Eu espero então que o mercado vá em direção aqui nessa região e espero que os osciladores fiquem vendidos para eu poder fazer uma compra com alguma segurança a mais, com mais chance de ganho do meu lado. Muita gente diz, quer dizer que o mercado vai cair agora direto? É uma possibilidade, porém, quando a gente olha o mercado no intraday, o Bovespa no intraday, a gente claramente nota que o Dow Jones, desculpa, o Bovespa, perdeu ou está perdendo a sua linha de tendência de alta mais curta e existe uma linha de tendência de alta mais longa que passa aqui por essa região, que seria isso aqui, ó, certo? Então pode haver uma correção aqui até a faixa de 56, que bate mais ou menos com a primeira correção de Fibo, ou até a faixa de 55 aí, quebrando essa linha de tendência. No curtinho prazo, a perda de 58 mil pontos então acionaria esse pivôzinho de baixa do mercado que está montado ali. Se a gente usar a média como suporte de preço, está ali marcado a tendência do mercado, tá? Por enquanto nada pode ser falado, o acionamento do pivô é só na perda de, na verdade, 58.100 pontos, que seria aqui a visão de curtinho prazo. Vamos começar então com os nossos... vamos falar do Dow Jones, né, que a gente sempre fala, vamos seguir a nossa ordem. O Dow Jones aqui está fazendo uma correção. Muita gente aqui falaria que isso aqui tudo é a onda 1 do Dow Jones, é uma possibilidade, tá? Isso ser uma onda 1 gigante do Dow, certo? Como fez aqui uma onda grande. Aqui atrás a gente teve uma onda de 11%, essa aqui seria uma onda de 17%. E aí o Dow, esse movimento então faria o Dow buscar lá 13.450 como objetivo mais curto. Certo. O que suporta talvez esse movimento se a onda 1 é que essa média aqui geralmente serve de suporte, mais ou menos, né, para movimentos altistas, como aqui, como esse pivô. Olha, a movimentação do pivô ela foi da onda 2 aqui, olha, dessa onda 2 aqui, ela foi perto da média com os osciladores vendidos. Então isso aqui fica difícil configurar isso aqui como um 2 por causa disso, tá? Então o mais provável do Dow Jones também é que ele recue até a faixa aqui de 11.400, 11.500 para voltar a subir. Petro 4 aí, a gente tem uma movimentação parecida, existe aqui um movimentozinho de alta, porém a linha de tendência, esse movimento aqui foi o que rompeu. Então a gente esperaria aqui que a Petro retornasse aqui mais ou menos nessa faixa de preço. Existem pessoas, operadores de Elliott e Dow, que fazem menção a este tipo de movimento, que é você corrigir apenas simplesmente a onda que rompeu, tá? Então alguma coisa aqui na faixa de 20 e 50 e 20 reais seria um ponto de compra de Petrobras
para posições de prazo maior. Vale 5. Esse papel ainda é um papel que graficamente ainda está muito enrolado, muito esquisito. Vamos botar a nossa média. Olha, não é um papel que eu tenha gostado. Na minha opinião, Vale não é um papel que tenha dado uma compra clássica como deu aqui nessa região. Certo, a não ser que a gente imagine que isso aqui tudo seja o pivô de Vale, mas aí a gente bota a média, olha como a média aqui funcionou bem, como a média aqui funcionou bem, como a média aqui não está funcionando legal. Então não é um papel que eu escolheria para comprar. BVMF3, aí sim, um papel que na minha opinião está muito bonito. E aqui eu fiz um traçado semelhante a que eu fiz o traçado em Petro. Olha, eu tracei todo o movimento de alta, depois eu tracei só esse movimento que rompeu a linha de tendência de baixa aqui, tá? E aí tá mais clarinho aqui para vocês verem, e a gente consegue ver que há uma expectativa de que esse papel volte aí a pelo menos no mínimo a faixa de 9,66, quem sabe 9,40, quem sabe 9,15. Se a gente imaginar que o mercado corrige. Se a gente jogar aqui a média 21, que é uma média que tem uma correção, hoje ela está na faixa aqui de 9,65, que é uma média de prazo menor. Uma coisa que eu gostaria de falar em relação ao Bovespa hoje, a maioria dos papéis, foi que apesar do Bovespa ter tido uma queda hoje, o volume foi menor do que nos dias anteriores. Certo? Isso é uma coisa importante quando a gente vai ver tendências, né, de alta e de baixa, relação volume e movimentação de preços. Use Minas aqui, talvez o gráfico mais confuso do setor de siderurgia, podendo ser uma grande congestão de fundo, mas só fica livre para subir acima de 14,10. 14,10 nós estamos a 20% do preço. Então talvez um papel enrolado. Olha, a média também não está muito clara, esse papel não está muito interessante. Eu prefiro tentar comprar papéis mais claros, e nesse caso na siderurgia, para mim, um gráfico, se vocês lembram do gráfico BMF, é um gráfico parecido, fiz mais ou menos a mesma coisa aqui, e aí vocês veem que já houve a formação de um fundinho aqui nessa região, suportado pelos osciladores, tendo rompido o médio, e quem sabe o mercado vai lateralizar ou cair aqui até essa região. O ideal era que caísse, mas muitas vezes o mercado não faz o que a gente quer, né? Se houver o rompimento aqui desse candle, acho que o papel tem que dar entrada. O papel está muito bonito, na minha opinião, mas o ideal era que o papel retornasse aqui, quem sabe, a faixa de 13,60 a 14,20. Seria uma maneira mais graficamente mais bonita da gente comprar o papel dentro do método. CSN-A3, esse papel aqui ainda, na minha opinião, está com pivô montado, tem um gap aberto aqui na faixa de 15,30. A gente pode deixar aqui um alarme ligado em relação a gap, tá? E nessa região aqui pode ser uma compra interessante, os osciladores não estão muito comprados. A OGX, que eu também caracterizei como um dos gráficos mais bonitos da bolsa, e na minha opinião tá, olha, repare que com essa queda de hoje, como houve uma diminuição do volume, isso aqui fala muito a favor de tendência de alta, queda caindo com volume. O que eu fiz aqui foi, da mesma maneira, traçar dois fios, onde eu peguei primeiro o fio, na minha opinião, do pivô clássico, e aqui, segunda opinião, medindo esse movimento aqui de alta. Então o retorno entre 12,70 e 13,20 para mim é com praça desse papel aqui, certo? Alguns papéis aqui interessantes. Friboi é um papel interessante, porque é um movimento que claramente rompeu, a gente vai ver aqui, olha, rompeu a nossa linha de tendência de alta, tá? Linha de tendência de baixa, desculpe, claramente rompida, com um movimento bem forte, rompeu a nossa média, e esse gráfico também, para mim, está lindíssimo. A gente vai fazer a compra nessa região de Fibonacci aqui, independente de critérios de fundamento de cada um, graficamente, um gráfico realmente muito bonito. Um outro papel que eu separei aqui também com um movimento parecido com o Friboi, né? Se vocês visualmente, acho que vocês conseguem pegar.
que é a Cyrela, do setor de construção civil, e a gente esperaria então um retorno aqui. Vocês veem que eu trabalho muito com montagem. Quando o mercado começa a virar uma tendência, é muito comum que vários papéis comecem a tentar andar. Porém, alguns papéis ficam com gráficos, na minha opinião, bonitos, claros, dentro da metodologia que eu uso, e outros papéis ficam com uma metodologia com uma cara meio esquisita. O que eu faço? Eu procuro comprar os papéis cuja cara do papel me agrada mais, ou seja, ele se encaixa mais no método que a gente usa para operar, tá? Então, como eu botei no vídeo de sexta-feira, eu acho que BMF é um papel bonito, OGX é um papel bonito, Gerdau é um papel bonito, e esses já estão com pivôs bem mais adiantados. Friboi e Cyrela são papéis também bonitos, com gráficos que ainda precisam retrair mais. Um outro gráfico interessante que eu falei para vocês, mostrei outro dia, é uma formação clássica, tá? Cosan, e eu disse que o papel iria lateralizar aqui, é exatamente o que ele está fazendo, de maneira que os osciladores dele possam cair um pouco, a média vai tender a subir. O papel está muito bonito, eu acho que quem quiser ir comprando, enquanto o mercado não subir, o que comprar aqui nessa região, eu acho que está muito bem comprado, tem um upside mínimo de 15% de alta, mas eu trabalharia aqui com no mínimo isso aqui, ó, com 25% de alta. Tá, esse pivô realmente formadinho, olha, tudo, oscilador, média, tudo funcionando bonito. Esse papel também tá aqui com um gráfico bonito, que é a Embraer. Tá ali o pivô montado, na minha opinião, o pivô montado. O ideal, uma compra aqui, pode acumular um pouquinho aqui, vai acionar o pivô no rompimento de 12,59. Dentro do que a gente estava vendo aqui nos 60 minutos, tá? Braskem é um papel que pode gerar uma comprinha nos 60 minutos. O papel hoje voltou a fazer, então a gente puxa aqui. O papel tem que vir na média, tem que vir na retração de Fibonacci com o oscilador vendido. Ele fez um movimento de uma hora, um gráfico de 60 minutos hoje, mas não chegou no onde eu quero que chegue. Eu quero que ele venha aqui entre 14,30 e 14,60. É onde eu quero ver esse papel. Esse, na minha opinião, são os papéis, os chips que a gente viu. Deixa eu mostrar um outro papel aqui que eu acho interessante. Dois papéis com uma liquidez menor para vocês antes da gente acabar. Esse papel aqui bastante gráfico bem interessante, que é Queiroz Galvão, tá? O papel claramente rompeu aqui uma resistência importantíssima em 16,40 e pode lateralizar aqui. Se a gente passar por 30 minutos, a gente vai ver que existe aqui um gapzinho para ser fechado aqui nessa região, tá? Então é um papel interessante, lateralização aqui nessa região, tá? Quem gosta de comprar por comprar, a compra seria aqui entre R$16,60 e R$16, mais ou menos nessa faixa. Quem gosta de operar mais, desculpe, classicamente, vai esperar o que? Vai passar por um gráfico de 30 ou de 60 minutos e vai esperar pivotar para cima. Com o que aconteceu aqui, vocês vão esperar que aconteça aqui, o que aconteceu aqui, ó, pivô de alta, rompe o pivô, vocês estão comprando stop na mínima. A vantagem de se comprar o pivô é que a gente, em questão de timing, a gente pega realmente o timing no mercado, a gente pega o mercado andando. Paga mais caro do que quem compra, né, compra por comprar no teste do suporte. Ou uma outra possibilidade é se mesclar metade. E um outro papel também que tem uma liquidez menor, porém essa liquidez ela deve aumentar, porque, se eu não me engano, a partir do dia 10 de novembro, semana que vem, quinta-feira que vem, esse papel vai ter um desdobramento de 25 para 1, então ele deve passar, em vez de custar R$368, esse papel deve passar a custar aqui na faixa de 14, 15 reais, que deve aumentar bastante a liquidez do papel. Tem um pivô montado, um pivô bonito aqui montado também, na faixa aqui, desculpe, cliquei errado. Se voltar aqui a 342 pode ser uma compra interessante, tá? Ou acima de 378, tem que fechar acima de 378.
Boa noite a todos. Espero que vocês tenham aí gostado de mais esse bate-papo, de mais essas ideias. Espero que vocês tenham visto aqui as minhas opiniões sobre o mercado, os trades que eu fiz. Esses últimos tempos aí deu bastante operação interessante. Passei várias dessas operações aqui. E como a gente, né, faz sempre, a gente vale sempre a pena pedir aos amigos que, se vocês gostem do nosso serviço, se vocês gostarem do nosso serviço, divulguem para que outras pessoas venham, façam parte aí da nossa comunidade, né, postem no fórum, se cadastrem. Em breve, né, muito breve mesmo, a gente vai estar divulgando aí um curso específico da metodologia, onde eu vou abordar o que eu explico, o que eu faço há muitos anos no mercado, que é a teoria de Dow e Elliott, com algumas coisas que eu associei para me transmitir aí maiores possibilidades de ganho no mercado. Esse curso vai ser um curso bem prático, a gente vai trabalhar com algumas pessoas em sistema de coaching, que é um treinamento individual, eu na minha casa e vocês na casa de vocês, em qualquer lugar do Brasil. Vamos tentar também a questão de montagem de grupos, para que eu vá a determinadas cidades, dependendo de um grupo mínimo de pessoas, para poder fazer esses cursos. E também curso online na internet em grupos. Nós vamos ter um curso só de day trade, vamos ter a parte específica de pivô para operações de giro e de posições maiores, e vamos ter uma parte aí voltada a pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o mercado em geral, onde eu vou falar de especulação de bolsa, onde eu vou falar de tesouro direto, onde eu vou falar de montando uma carteira para no futuro viver de opções. Eu vou falar de montar uma carteira e fazer lançamento coberto em cima da carteira, ou seja, uma abordagem bem ampla do mercado. E o curso, que é o que todo mundo gosta, dessa questão dos pivôs dentro da nossa metodologia aqui, que é um curso de especulação. Boa noite a todos. Como eu disse, se gostaram, falem para os amigos, divulguem o nosso site, para que a gente possa progressivamente crescer em conjunto e continuar batendo papo com vocês. Um abraço, até quarta-feira, desculpe, bom, quarta-feira não tem, a gente tem feriado aqui, eu devo de repente postar, como quarta é feriado, eu posto quinta e sexta-feira. Um abraço a todos, Peralta.